Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do lápis e o uso da caneta, gente, para poder entender por qual motivo a gente atrasa um pouquinho aí o uso da caneta. Vou compartilhar a tela com vocês, ó, porque usamos primeiro o lápis e depois a caneta. Vou explicar de um ponto de vista que eu considero diferente para que fique bem claro aí, uma vez que nós estamos lidando com professores profissionais. E o professor profissional, como eu sempre falo, ele tem que ter aprendizagens profissionais. Não adianta eu saber usar o lápis, saber usar a caneta e não entender o que tem por trás disso dentro de uma linha evolutiva da criança. Se eu não tiver esse conhecimento, eu não vou me tornar um bom profissional, né? Porque a gente precisa saber o que está fazendo. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e curta. No caso aí, compartilhe sempre o vídeo, nunca materiais, para que as pessoas possam se beneficiar da informação. Falando sobre o lápis e a caneta, eu tracei aqui uma linha evolutiva do infantil até o 5º ano. E nós temos algumas ferramentas de escrita ou de desenho que são preferíveis para determinadas faixas etárias. O uso do lápis, somente lápis, né, até o 3º ano é mais indicado, e a partir do 4º ano a gente introduz a caneta. Então, caneta para enunciados e lápis para respostas. Tem sempre protocolos para que o professor ensine, né? Não pode ser assim do jeito que eu quero. Eu preciso ser profissional e entender o motivo de ter o lápis primeiro e a caneta depois. E no caso também compreender por que na hora da resposta eu utilizo aí o lápis e não a caneta nessa fase, tá? Quando passa para o Fundamental 2, a gente passa também para a caneta, mas até então a gente continua com o lápis. A gente ainda tem a indicação de giz de cera na educação infantil e 1º ano, lápis de cor, começando aí do final da infantil até o fim da vida, né? E as canetinhas a partir de 3º ano, as canetinhas hidrográficas, que tem base de água na tinta, né? Então a gente tem essas linhas evolutivas aí, e daí eu vou explicar para vocês por que é desse jeito. Logicamente tem um motivo, né, gente? Não ia falar assim, a criança deve usar caneta a partir do 4º ano sem motivo. No caso, muitas pessoas acham que a gente pede para usar lápis no começo da alfabetização até o 3º ano, porque facilita a correção dos erros. Também facilita a correção dos erros, que é uma coisa mais frequente nessa faixa aí, uma vez que a criança está ainda ensinando, a criança está aprendendo a ler e escrever. Então, a gente tem uma facilidade na correção de erros com a borracha, né? Que é mais simples do que o trabalho aí com os corretivos da caneta. Então, eu tenho essa facilidade na correção dos erros, mas não é o único motivo. Na hora que eu utilizo o lápis, eu também preciso maior pressão e maior força, porque senão a grafite não vai funcionar. Então, quando eu pressiono o lápis, se eu deixo muito leve, a escrita quase não sai, sai o traçado sai muito claro e não fica legível. Então, eu treino essa questão da musculatura e da maior pressão e da maior força quando eu utilizo o lápis, né? Por isso que também é indicado lápis, não lapiseira. Facilita maior controle de movimento, porque lentifica a velocidade escritora. Então, quando eu estou escrevendo com lápis, como a grafite ela é porosa, né, ela não é uma coisa assim que solta facilmente como a tinta da caneta, ela vai provocar um tipo de fricção que faz com que lentifique a escrita. Por isso que algumas crianças reclamam que está demorando ou que cansa a mão, porque elas não estão com a musculatura adequada ainda. E é super importante desenvolver essa musculatura. A gente não deve negligenciar a coordenação motora fina. E muito menos esses protocolos de ensino referentes às ferramentas de estudo, como as ferramentas de escrita, né? Então, quando eu facilito o controle do movimento, lentificando a velocidade escritora, eu faço com que a criança pense mais. Então, quando eu escrevo mais devagar,
eu facilito a criança pensar mais no que ela está escrevendo. Quando ela pensa mais, ela memoriza mais fácil, né? Por isso que quanto mais se escreve, melhor a memória do aluno. É assim que funciona. No caso da caneta, a tinta vai soltar sem grande esforço, porque geralmente eles usam as canetas esferográficas. Se vocês repararem, quando eu dava aula para quarto ano e introduzia a caneta, eu explicava para eles que na pontinha tem uma bolinha que faz soltar a tinta. Daí eu até desmontava uma caneta para eles verem. E daí eles tinham que tomar cuidado, porque a velocidade era maior, que aquela bolinha, ela até impedia da tinta soltar de uma vez. Mas como ela era redondinha, ela fazia a tinta soltar mais fácil do que escrever com um lápis. Então eles precisavam prestar mais atenção na hora de escrever com a caneta do que com o lápis, né? Porque fazia deslizar muito fácil, borrava, fazia a letra errada. Então a tinta solta sem esse esforço vai aumentar a velocidade de escrita. E aumentando a velocidade de escrita, a gente precisa que isso já esteja automatizado lá com o lápis até o terceiro ano, para que a criança tenha menor probabilidade de erro, senão vai virar um corretivo inteiro na folha, né? Vai ser uma folha de corretivo, não uma folha de escrita. E também vai precisar de maior controle de movimento. Por isso que a gente treina com lápis até o terceiro ano. Quando eu vou para a caneta, como ela é solta, né? Ela não tem essa barreira da grafite, da fricção da grafite, eu tenho uma fluência maior na escrita e isso vai fazer com que a criança preste mais atenção no controle de movimentos, porque senão ela vai com certeza errar. Deixa eu colocar aqui o próximo. Lembrando que são aprendizagens procedimentais, que é uma coisa que eu peguei firme aí no canal, os conteúdos do Zabala, né? A gente tem conteúdo factual, conceitual, procedimental e atitudinal. Tem um vídeo só de conteúdos do Zabala, que eu vou deixar aqui no final, eu acho que é essencial para qualquer professor de qualquer faixa etária, porque sem saber isso você não sabe o que está fazendo em sala de aula, né? Mas esse daqui do lápis e da caneta são aprendizagens procedimentais, gente. Então são aquelas que a criança vai aprender dentro de um processo e para fazer um tipo de procedimento. No caso aí a escrita, sem erros, né? A transição do lápis para a caneta só vai acontecer porque supostamente a criança aprendeu com lápis antes. Então, só porque ela aprendeu com lápis antes, eu consigo passar para a caneta, porque ela vai ter maior controle de movimento, que ela já treinou com lápis durante alguns anos, e vai entender que ela tem mais velocidade, então ela precisa prestar mais atenção. Mas isso já vai estar na memória de longo prazo para quem trabalhou certinho aí com as crianças, com as turmas. Um pouco sobre a musculatura que eu achei necessário, porque também trata de coordenação motora fina. Muitos alunos daí tem aquele professor que fala: eu não dou muita coisa no caderno, porque meu aluno reclama que fica cansado. É claro, gente, que reclama que fica cansado porque você não fez direito seu trabalho, né? Funciona dessa forma na pedagogia. Naturalmente, como qualquer ser humano, a criança vai reclamar, né? Que tô cansada, que é muita coisa para escrever. Mas ela, com o tempo, vai automatizar isso. Se o professor não insistir, não vai treinar a musculatura. E se não treinar a musculatura, vai cansar. É igual quando você vai na academia, a primeira vez que você no dia seguinte está cheio de dor. É a mesma coisa a criança. Só que daí ela vai treinar os músculos dos dedos, né? Quanto mais ela treinar isso, quanto maior a incidência aí de escrita na sala de aula, por isso que também é importante o caderno, mais a criança vai treinar isso. Quando ela fricciona o lápis no papel, a motricidade fina vai ter um bom desenvolvimento, muito melhor do que a caneta, porque a gente tem aquele freio, né, da fricção da grafite. Então, quando eu fricciono a grafite no papel, eu consigo desenvolver melhor essa musculatura dos dedos. Vai ficar mais fácil de a criança cansar menos depois, ou de automatizar mais a escrita, né? Funciona dessa forma. A motricidade fina,
né, essa dos dedos, inclusive, ela vai usar a lei próximo distal. Para quem não conhece, é uma lei da psicomotricidade, questão de motricidade fina, na qual as partes mais próximas do corpo são dominadas antes das mais distantes. Portanto, diz respeito do domínio primeiro do movimento do tronco e depois das extremidades, e deve acontecer até os 6 ou 7 anos de idade. Então, vejam, eu não posso deixar para a professora do terceiro ano trabalhar isso, porque no terceiro ano a criança não vai mais ter 6, 7 anos. Então, isso é trabalhado em processo, por isso que é procedimental, né, também. A gente trabalha no infantil, primeiro ano, segundo ano, para quando chegar no terceiro estar estabelecido, né? Então, eu tenho um prazo para que isso aconteça. Eu não posso falar que eu vou deixar para a próxima professora. Isso não existe, né? Isso aí foi um mito que foi criado na escola para pessoas acomodadas falarem que a próxima faz, mas não existe, tá? Então, essa questão do próximo distal, o que acontece? Primeiro, a criança controla o movimento do tronco, porque o tronco, ele tem o braço colado nele, e o braço tem a mão colada nele, e a mão tem os dedos colados nele. Então, assim, é uma extensão. Então, primeiro, para a criança parar de cansar, ela precisa controlar o movimento do tronco. Então, se ela ficar deitada assim, ela vai provocar uma tensão aqui nessa parte do braço. Isso vai fazer com que ela canse mais rápido. Então, ela precisa começar a adquirir uma postura de escrita, né? O lápis, gente, a caneta, o giz de cera, eles têm uma tecnologia anatômica, que tem um jeito certo de usar. Não adianta você dar para a criança e ela descobrir a roda, entende? Você precisa ensinar como faz, né? Isso daí já e ela vai aprender sozinha a construir, não existe. Realmente ela constrói a aprendizagem, mas coisas procedimentais, elas são procedimentais por um motivo. E a questão da aprendizagem procedimental faz cair por terra essa teoria de que tudo se constrói, sabe? Sim, a gente constrói a aprendizagem, mas não é toda aprendizagem que é possível construir sozinho, sabe? Tem um limite. Então, quando eu for escrever, dependendo de onde está meu cotovelo, eu canso mais. Dependendo de se eu segurar a folha ou não, eu canso mais, né? Então, tem uma série de questões aí que primeiro eu controlo o tronco, depois eu controlo o braço e depois eu vou controlar a mão. Só que eu só vou me conscientizar disso corporalmente se meu professor me der coisas para escrever, porque quanto menos eu escrevo, menos eu experimento com o corpo. Quanto menos eu experimento com o corpo, mais difícil vai ser a escrita para mim. Então, por isso que a gente deve ignorar quando a criança fala que ela está cansada. Lógico que eu não vou fazer 5 folhas para a criança de primeiro ano copiar, mas eu vou dar sempre um pouquinho para ela copiar, para a gente poder ir aumentando aos poucos, né? Então, é assim que funciona. Sobre o giz de cera, lápis de cor e canetinha, como eu mostrei lá na evolutiva, na linha evolutiva do começo do vídeo, também são ferramentas de escrita e elas vão seguir essa linha de introdução na sala, né? O profissional deve saber o motivo disso acontecer e as fases. Então, tudo você explica para a criança. Você não vai falar, não pode usar canetinha no caderno. Você vai falar, gente, vocês vão evitar canetinha no caderno, porque a canetinha, se for aquela hidrográfica, né, ela tem composição de água, porque ela chama hidrográfica. Hidro quer dizer água, né? E daí, quando você escreve no caderno com canetinha hidrográfica, vocês vão ver que vai aparecer do outro lado da folha. E daí vai ser difícil de escrever atrás. Então, você explica tudo isso para a criança. Se vocês forem usar canetinha, no caso aí de quarto ano em diante, lembrando, vocês podem usar, por exemplo, a canetinha gel, porque o gel, ele tem menor probabilidade de aparecer do outro lado da folha, e daí não vai atrapalhar a escrita. Então, tudo a gente tem que explicar para a criança, mas se não souber, não tem o que explicar, né, gente? Por isso que eu falei, tem que saber o que que é o material, né, do que ele é composto, por que que é grafite aqui, a questão da caneta esferográfica, que tem a bolinha, a canetinha hidrográfica, que é composição de água. Então, tudo isso tem um motivo para a gente limitar o uso ou não em sala de aula. E nada mais normal e esperado do que o professor saber tudo isso. Mesmo porque
é ele que vai ensinar a criança a utilizar essas ferramentas em sala de aula. Você já viu um pedreiro não saber o nome e o uso de uma ferramenta? Ou você já viu um mecânico não saber o nome das ferramentas que ele usa? A mesma coisa o professor. Seria absurdo um professor não saber nomear qual a estrutura e para que serve, em qual parte aí do desenvolvimento da criança é introduzido as ferramentas de escrita, né? Mesmo porque é uma ferramenta do trabalho dele. Se você gostou do conteúdo, eu recomendo que você faça parte do nosso clube de membros, que é uma escola exclusiva para professores. É um YouTube fechado que a gente tem, né? Então é só para quem é membro. A partir de menos de R$ 10 você já pode se tornar membro raiz. E lá tem alguns cursos interessantes. Eu trouxe algumas sugestões só para vocês terem uma ideia. A gente tem, por exemplo, o curso de uso do caderno, que ele começa no Membros Raiz e vai até o Membros Cubo Mágico. Quem é multiverso, a gente tem 3 associações, gente: Raiz, Cubo Mágico e Multiverso. Quem é multiverso tem acesso ilimitado a todos os cursos. Quem é Cubo Mágico tem acesso ilimitado aos cursos que são do Raiz e do Cubo Mágico. E quem é Raiz só pode ver os cursos de Raiz, naturalmente. Então, esse do caderno, eu começo explicando como que usa o caderno, como que você faz um cabeçalho, para que serve, como que eu escrevo, uma série de coisas. E quando vai se aprofundando, por exemplo, usar o caderno quadriculado. Quando eu vou no caderno específico, daí é para os membros de Cubo Mágico, porque a gente entende que a pessoa subiu de nível. Curso Como Ensinar Letra Cursiva. É outro curso muito procurado, é um dos mais vistos na plataforma, que eu vou ensinar cada particularidade, qual que é a sequência de letras que você deve ensinar, como que você faz isso no caderno, filmando o caderno mesmo. Como que é essa construção para o aluno, como que é essa construção para o professor, como que é o traçado de cada um, o que que é liaison, né, que faz parte do ensino de cursiva, uma série de coisas. Então, eu vou ter parte dele no Raiz e parte no Cubo Mágico. E tem o curso de lição de casa, que começa lá nos membros Raiz também, que vai ensinar um pouquinho dessas práticas que a gente tem de protocolos de sala de aula, mesmo porque, como eu estou falando de um vídeo de protocolo, que é como utilizar as ferramentas de escrita, a gente tem aqui também protocolo do caderno, protocolo de letra cursiva e protocolo de lição de casa, que são outros protocolos, procedimentos aí essenciais do professor. Quando você vai fazer uma limpeza de pele, a moça primeiro passa, primeiro ela limpa, né, com água micelar, alguma coisa assim, ou similar, né, o seu rosto para tirar as impurezas. Depois ela vai passar um produto que tem uma determinada finalidade. Daí ela vai colocar uma máscara para o produto fixar, para ficar mais fácil extrair a acne, né? Então, caso tenha. Então, tem uma série de procedimentos que ela segue para que dê certo a limpeza de pele. A mesma coisa o professor, quando ele vai utilizar o caderno, ele tem procedimentos a seguir, que é o protocolo de caderno. Quando ele vai dar a lição de casa, tem regras para essa lição de casa, né? Senão a gente não sabe dar e dá qualquer coisa, né? Não dá certo. Quando a gente vai ensinar a letra cursiva, também tem uma sequência a ser seguida. E tem aprendizagens profissionais que o professor precisa saber. Por isso que a gente tem o clube de membros, porque se você não aprendeu isso na pedagogia, por menos de R$ 10 você consegue ter acesso a cursos que te ensinem isso, que irão facilitar a sua vida e melhorar a sua carreira profissional. Então, participe já do clube de membros. Eu vou deixar as informações embaixo do vídeo, caso você tenha interesse. Você também pode entrar em contato com a Cirlei, que ela dá mais detalhes. Até a próxima e bom trabalho a todos!